todos que acompanham o Corém Arquivista. Hoje estamos aqui na Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Prazer e a honra de receber a professora e coordenadora do curso de Arquivologia, Eliette Santos, a professora Bárbara, que também é ex-aluna. As atuais alunas Ana Carolina Pegado, Ana Carolina França, José Cícero. Quero agradecer a disposição de vocês de ter aceito o nosso convite, professora Eliette, professora Bárbara. E para começar, professora Eliette, gostaria que a senhora se apresentasse para o nosso público, falasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional. Pode ficar à vontade. Ok, muito obrigada, Marlisson. Primeiramente, quero agradecer ao Corém Arquivista pela confiança, pelo convite, né, para a Universidade Estadual da Paraíba, para o curso de Arquivologia. É uma satisfação imensa, né, participar dessa reportagem, né, que vocês estão organizando, porque a gente percebe a emoção de vocês ao regressarem à casa, né? Meu nome é Eliette Santos, sou professora, atualmente coordenadora do curso de Arquivologia da UEPB. Minha formação é em Linguística, mas nesse momento estou concluindo também um curso na área específica de Arquivologia. Meu doutorado é em Linguística, mas na associação com a Ciência da Informação. Fiz o doutorado sanduíche na Universidade do Porto, em Portugal, e justamente para trabalhar as várias questões da linguagem, do uso da linguagem e mais as funções que o arquivista deve conhecer, né? Então, para mim é uma satisfação imensa poder estar Ter recebido o convite. Bem, então é uma satisfação imensa, né, estar aqui com Marlisson, com Nélio, que foram alunos do curso de Arquivologia, egressos do curso, homens de sucesso que fazem muito bem a comunicação. E para nós é uma alegria imensa, né, poder contribuir, né, para a vida, para a sociedade e mais ainda para o sucesso dos alunos. Para nós professores sempre é gratificante onde a gente vá, encontre alunos que foram do curso de Arquivologia. Então eu me sinto honrada, né, de fazer parte dessa equipe, me sinto honrada de estar construindo uma nova história aqui com esses alunos, com Bruna, Cícero, Ana Carolina França, e voltar a contar novas histórias, né, como acontece com a professora Bárbara, que foi nossa egressa e hoje é professora aqui do curso. Então a gente fica assim, radiante, né, sabendo que pode ser uma semente na vida de qualquer pessoa. E depois a gente vê os frutos que nem imagina. Então isso é o mais gratificante. Então é isso, eu estou à disposição, né, para as perguntas que vocês quiserem. Ok. Só para lembrar aqui, que eu acabei esquecendo, o nome da Bruna Leal, do 5º período, não é isso, Bruna? Isso. E a Ana Carolina Pegada é do 3º período, correto? A Ana Carolina França, do 5º período. O José Cícero, do 8º período. Acho que não esqueci não, né? Sim, e a professora Bárbara, né, que eu já falei, já citei, que também foi ex-aluna. Professora Bárbara, ex-aluna e agora professora. Tu poderia falar um pouco dessa tua trajetória? E assim, parabéns, né? Eu fico feliz, sempre que eu me encontro com algum arquivista, não importa se foi do meu tempo ou não, mas quando eu sei que tem algum arquivista que conseguiu, por mérito, né, por trabalho, por esforço, que é muito complicado, assim como todas as áreas, mas essa área da arquivística
é complicada, entendeu? Então, assim, eu gostaria que tu falasse um pouco dessa tua experiência, né? E parabéns novamente. E fica à vontade, Bárbara. Primeiramente, como já foi falado, meu nome é Bárbara Diniz. Eu fui egressa do curso de arquivologia da UEPB, né? Eu me apaixonei pelo curso a partir do segundo período, quando eu vi as possibilidades que existiam em relação à arquivologia e outras áreas, né? E então eu sempre senti um chamado pela docência. Fiz monitoria 2 vezes, uma com o professor Danilo, que foi meu orientador do TCC, e uma com a professora Nayane, né? E para mim foi muito bom e eu senti que eu precisava realmente entrar no mundo acadêmico. Fiz o mestrado na UFPB, né? Antes estagiei num arquivo judicial durante 2 anos, onde me ajudou bastante com a experiência na área de arquivologia. Fiz o processo seletivo para entrar no mestrado em Ciência da Informação na Universidade Federal do Paraíba. Fui aprovada, passei 2 anos lá cursando, desenvolvendo um trabalho que até então não tinha a ver com arquivologia. Mas, assim, uma das pessoas que estava na minha banca, que era a professora Jaqueline, né, que é professora também aqui do curso, ela sugeriu que eu entrasse na parte de arquivologia, na parte de gestão da informação. E para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque o meu trabalho foi premiado no meu curso, né, com a melhor dissertação defendida no ano de 2020, no programa de pós-graduação em Ciência da Informação, e eu fui indicada ao prêmio ANSIG, né, que é o prêmio da Associação Nacional de Ciência da Informação. E aí pude fazer a seleção também, logo após que terminei o mestrado, para entrar no doutorado, fui aprovada também. E atualmente eu desenvolvo um trabalho que envolve curadoria digital e gestão de documentos, né? Então, para mim, é sempre muito bom envolver a arquivologia junto à ciência da informação, né? E, particularmente, tive a oportunidade de prestar concurso de professor substituto, né, para a Universidade Estadual da Paraíba em 2021. Fui aprovada. E tive essa oportunidade maravilhosa de voltar, de trabalhar com os meus ex-professores, né, que agora são colegas, e trazer essa nova perspectiva também com uma grade nova, né, porque a primeira grade, eu peguei a primeira grade do curso, então é um pouco diferente em relação a isso, mas eu acho assim, que a nova grade da UEPB veio só para somar, né, e com as novas demandas do trabalho do arquivista, né, principalmente em relação às tecnologias, a esse olhar mais digital, né? Mas que eu sempre falo nas minhas aulas que as pessoas que estão se formando, os alunos que estão se formando, eles são profissionais híbridos, de tanto trabalhar com o físico, mas também saber trabalhar com o digital. E eu acho que esse é o grande diferencial da UFPB em relação aos outros cursos, né? De trazer tanto essa parte, de lidar com a parte dos documentos físicos, mas também com os documentos digitais. Então, é um elogio maravilhoso que eu faço à minha casa, né? Que, pra mim, eu me sinto extremamente à vontade, muito feliz de estar aqui e de trocar conhecimento, né? Porque eu aprendo muito também com os meus alunos, todos os dias. E, pra mim, é muito bom poder voltar aqui como professora agora. Certo. Bárbara, já que você falou, Bárbara, eu, desde a época da universidade, eu venho pesquisando na área do mercado de trabalho, na área do arquivista, certo? Então eu tenho pesquisa guardada que não me interessa no momento Então, assim, essa questão relacionada, Bárbara, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, né? Você teve essa felicidade de passar no concurso público, graças a Deus. O mercado de trabalho, quando eu falo em mercado de trabalho, e aí eu estou partindo da premissa do privado, do setor privado, que é onde eu pesquiso, certo? Como é que você enxerga, Bárbara, nesse sentido, e o que é que tu passa para teus alunos nesse sentido, em relação a essa realidade do mercado lá fora de trabalho, na área do profissional arquivista, Bárbara, por gentileza? Primeiramente, né, eu sempre falo que é necessário, assim, se aproveitar ao máximo da universidade, seja em projeto de extensão, projeto de pesquisa, né? De que nem sempre, às vezes, a gente vai conseguir aqui na universidade algo que seja remunerado, um estágio, né? Mas participar desses projetos que a universidade oferece para a nossa capacitação e ter essa diversidade no nosso currículo é muito importante. De repente também, né, no meio do curso, né, quando já tiver a oportunidade de estagiar, fazer estágio, seja em uma instituição, mais de uma instituição, para você adquirir experiência. Né? Sei que o mercado de trabalho, principalmente na cidade de uma pessoa, no meio privado, não é fácil. Né? Temos realmente essa dificuldade, mas vejo também muitos egressos
trabalho, no caso, conseguir empregos na área de arquivologia antes de terminar o curso. Né? Não é fácil, mas eu acredito que com qualificação, não só na área de arquivologia, mas em outras questões, principalmente se a gente for adentrar essa parte de documentos digitais, de sistema de arquivísticos digitais, né? Tem um exemplo muito claro agora, né? Que como eu trabalho com a justiça, né? Com esse meio jurídico, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, atualmente ele tem uma resolução em que ele faz com que todos os tribunais de justiça de todos os âmbitos no Brasil sejam obrigados praticamente a ter um RDCA, ou seja, um repositório arquivístico digital confiável. E aí, eles não, por enquanto, não estão fazendo concurso, mas estão contratando pessoas, arquivistas, que saibam mexer no RDCA, né, que saibam ter essa experiência. E aí entra na questão do próprio curso aqui de arquivologia, dos professores já estarem tratando sobre esse assunto, de estarem, o professor Hélio, inclusive, trabalha com o RDCA na pesquisa dele de doutorado. Então, assim, eu acredito que está atualizado também em relação às demandas que está sendo pedido, sabendo que o repositório arquivístico digital confiável já é o presente, né, mas o futuro é o presente, que está de fato acontecendo, né? Se quem puder participar de cursos, de treinamentos que envolvam essas questões assim, de atualidade, eu acho que com certeza tende a contribuir bastante para o currículo e ter uma maior chance. Assim, detalhe, são salários excelentes, né, porque geralmente a justiça paga bem. Então, quem sabe mexer, por exemplo, nesses sistemas, tem um conhecimento em relação a isso, como um diferencial no mercado de trabalho. Ok, Bárbara. Impressionante. Parabéns, Bárbara. Muito obrigado. E agora, é seu aluno, né? Eu posso ir contra. Pode. Muito obrigado, Bárbara. Tá? Obrigada. Parabéns, tá? Obrigada. Tchau. Professora Eliette, a senhora já pontuou aí algumas coisas em relação ao curso de arquivologia, mas aí para reforçar essa questão, eu fiz essa pergunta para a professora Bárbara e não posso também deixar de perguntar à senhora como professora também e coordenadora, principalmente como coordenadora do curso, a importância da formação do profissional arquivista, lógico que é de praxe, né, para a sociedade e no mercado de trabalho, tanto para o setor público e privado, e a importância de um arquivista na administração do arquivo, tanto no setor público como no setor privado. A visão da senhora nesse sentido, a importância do profissional arquivista nesse sentido. Ok, Marison. Eu penso o seguinte, que historicamente, né, a gente sabe que há postos ainda hoje, como há em Recife, por exemplo, no Arquivo Público de Recife, no lugar de ter o arquivista, tem o historiador, que deram muita contribuição naquele período e sem eles eu acho que a coisa não funciona, porque eles, embora não tenham uma formação em história, eles fizeram o trabalho de um arquivista o tempo todo, a vida inteira. Hoje nós temos a possibilidade de ter a formação em arquivologia, então nesse sentido, se tem uma formação, é claro, é evidente que vai ter um profissional bem diferenciado. Eu imagino, quando a gente fala em arquivologia, como um campo aberto para o mercado de trabalho. Mas é um campo aberto que a gente precisa estar muito atualizado, porque não há como pensar o arquivo que nós tínhamos em 1920, quando surgiu as tendências arquivísticas, né, do século passado. A gente tem que pensar mesmo na arquivologia enquanto uma arquivologia contemporânea, que está em processo de andamento. E nesse sentido, a cadeia ininterrupta da custódia é fundamental. E pensando nessa cadeia, hoje a gente poderia dizer, mas eu tenho que pensar nessa cadeia custodiadora também digital. Então, isso é fundamental. Se eu não pensar nessas questões, eu vou estar fora do mercado de trabalho. O curso de arquivologia, como eu iniciei aqui, para nós, né, é uma satisfação, porque
porque nós temos muitos, quando eu falo do público, muitos alunos concursados. Não são poucos, não, são muitos. E aí vamos falar na área de estágio. No momento, nós temos mais de 40 alunos com estágio remunerado dentro do curso. A última seleção que houve para o DJ aqui da Paraíba, nós tivemos, foram 25 vagas, 25 alunos classificados, aprovados. E desses 25, 19 foram da UEPB, do curso. Então, mostra a força da arqueologia da UEPB nesse sentido. Por outro lado, nós temos as empresas privadas, que muitas delas também precisam. Agora, qual é o grande desafio para esse mercado de trabalho? É a questão que muita gente, tanto do setor público quanto do setor privado, não conhece a importância de um trabalho de um arquivista. Não conhecem no sentido de valorar, valorizar a assinatura, e perceber que pode ter um diferencial. Então, ser um arquivista de uma instituição pública ou privada primeiro de tudo, tem que ser um bom comunicador, porque tem que convencer o gestor da importância disso, tem que também sair daquela zona de conforto e querer ir mais. Eu vou dar um exemplo sobre isso, que foi uma alegria que eu tive ontem, no NDPI da UFPB. O NDPI, como toda instituição pública, funciona durante o dia, os setores administrativos. Mas a necessidade de uma massa documental acumulada que precisa ser organizada fez com que uma parceria com a estadual, pela necessidade da estadual de ter estágio, não no laboratório, mas um estágio efetivo dos alunos no público. O NDPI se propôs a abrir 2 dias à noite. E isso é fantástico, porque aqueles alunos estão tendo a oportunidade de aprender, mas o NDPI ganha em contrapartida também a ajuda, a colaboração dos alunos que estão ajudando a estruturar o setor. Ontem nós tivemos a presença da pró-reitora da projeto no momento que eu estava lá, e ela estava assim encantada. Eu mencionei isso, que é essa sua pergunta. Quer dizer, é o olhar do arquivista para a sua necessidade e sair da zona do conforto. Eu tenho que vir 2 dias à noite, mas ele me dizia, professora, que eu já consegui arrumar, eu não conseguiria sozinha. Então, atualmente, há 18 estagiários lá no NDPI. É muito trabalho para quem está supervisionando o estágio também. Então, isso para mim foi uma satisfação e dizer assim, olha, esse é o papel do arquivista. Ele não tem que achar, eu sou servidor público, trabalho de 8 às 5 da tarde e acabou. Não é isso. Quais são as minhas necessidades e o que eu posso fazer para avançar no setor. Do mesmo jeito, mercado aberto para as instituições privadas, e onde você viu lá a discussão daquela palestra que vocês estavam acompanhando. A senhora NDPI. NDPI é o NDPI. Núcleo de Documentação e Informação Pessoal da UFPB. Fica no prédio da reitoria. Eles são responsáveis por toda a documentação pessoal, né? Todos os processos, a vida da instituição que pessoas passam por lá. Então, é muito interessante que não é o arquivo central, que já é outra demanda. Dentro desse contexto, professora Eliette, na opinião da senhora, o que é que está faltando para essa aproximação do profissional arquivista com as empresas privadas? Eu raramente falo do setor público, porque já está consolidado, né? Abriu o concurso, fez, passou, ponto.
O que é que está faltando? Que linha tênue é essa que está separando ainda o profissional arquivista do setor privado, na opinião da senhora? E o que é que precisa ser feito? Eu tive o prazer e a satisfação, eu falo isso com o orgulho do mundo, acredito que tenha sido o único aluno, ex-aluno do curso de arquivologia e durante aluno, né, ter trazido o setor privado para dentro da universidade. Não só foi uma, mais de uma, e para fora também, inclusive para um congresso a nível nacional. Então eu tenho um orgulho disso. Então, o que é que está faltando para a gente quebrar essa linha tênue que separa ainda o profissional arquivista do setor privado? Eu sei, mas eu gostaria que a senhora desse a sua opinião, a sua visão nesse sentido. Olha, eu diria assim, é uma linha tênue muito difícil, não é fácil, porque quando se trata de cultura, não se quebra a cultura, vamos agora valorizar o que é arquivístico, vamos valorizar os profissionais. Você tem digamos, uma empresa grande, né? E como vamos lidar com isso? Não, isso aqui vários documentos vão, como eu já vi em algumas empresas, vão para o setor de almoxarifado, né? Um galpão perdido, isso não tem importância. Então, a forma que se vê o documento e a forma que lida com esse documento é resultado de uma cultura. E essa cultura não é só cultura, é uma cultura social, né? Então, consequentemente, do privado. Nós tivemos outros alunos, além de você, como o Jardel, ele estagiou na Honda. E a partir do estágio da Honda, a Honda viu que a necessidade, ele, quando concluiu o curso, disse, não, nós precisamos de um arquivista aqui, né? E ele continua lá. O Josivan está no SESC, né? E assim, temos inclusive um convênio agora, não me recordo, não me vem de imediato o nome, talvez as meninas lembrem, que já vieram aqui fazer palestra conosco, Daniel, e é uma empresa de softwares que eles desenvolvem e tem arquivistas, e ele fez um convênio com a gente para estágio também, a empresa... É daqui, local da Paraíba? Da Paraíba. Tem um nome? Tem, como eu te falei, agora não lembro. Eu não me recordo. Não, porque eu conheço algumas empresas, eu né? Posso depois então. Isso é muito importante, encaminhe, por favor, que isso é muito importante. Posso até tentar dar uma olhada aqui? Teve McLaren. É a McLaren, né? É uma empresa privada. A McLaren trabalha com questão eles também tem eles fazem projetos, né, da assistência para várias. Olha aqui, Daniel, empresa, só um minutinho. Só para lembrar também que a senhora citou alguns nomes aí. É empresa Soluções Digitais. Soluções Digitais. O Daniel, inclusive, ele fechou um convênio conosco. Na empresa dele tem espaço para estágio. Daniel. Se for o Daniel que eu conheço. Não me recordo do sobrenome, mas a empresa dele é Soluções Digitais. Tá, só para lembrar que a senhora citou alguns nomes aí, que isso é louvável, eu não posso deixar de lembrar a ex-aluna também, né, a egressa, a Jaciele, que fez um trabalho extraordinário na Elizabeth Cimentos, e, inclusive foi uma das palestrantes do evento que eu organizei do setor privado lá no Congresso de 2018. Então ela fez um trabalho extraordinário, é uma arquivista espetacular, sensacional. Nós temos assim algumas, é como eu disse, para mim é muita alegria quando vem às vezes algum setor pedindo para fazer, professora, podemos fechar um convênio? Aí eu fui aluna da rede, né? Então, PBPREV, nós temos arquivistas, secretaria da prefeitura, né, de administração da prefeitura, do estado. Então, sempre tem um arquivista da UEPB. Mas, continuando a responder a tua pergunta, eu acho que isso não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Porque, primeiro, tem que
mudar a cultura. Segundo, é preciso que as pessoas entendam o papel do arquivista, mas também entendam o papel que tem, o lugar do documento na vida de uma empresa, né, para a gestão desse documento e depois para a preservação desse documento. Eu vou fazer uma pergunta aqui dentro, mas a senhora pode continuar com o raciocínio. Na mesma linha da questão dessa linha tênue que separa, e eu esqueci, na pergunta eu esqueci, que é justamente, a senhora acha que ainda falta boa vontade da universidade nesse sentido? E existe uma preocupação mais com o setor público nessa questão da formação e desse interesse da universidade do que com o setor privado? Porque essa é a impressão que sempre me passou. Como estudante, e depois as minhas pesquisas mostram isso. Que eu estou falando não especificamente da Paraíba, que a gente tem que se orgulhar, porque, e aí que me chamou a atenção, porque a gente tem 2 universidades, a única no estado, no Brasil, que tem 2 cursos de arquivologia, 2 universidades com curso de arquivologia, 2 universidades. Então não é pouca coisa, é muita coisa. Então, para mim, essa é a impressão que sempre me passou, e eu falo isso, eu tenho que falar, esse é meu papel, né? Que me parece que existe interesse, um certo interesse da universidade, não só da UEPB, mas da UFPB também. Eu acho que mais da UEPB. A UFPB até que está num caminho, me parece, ao contrário da UEPB. Mas também não tiro essa responsabilidade. Então falta esse interesse, me parece que falta ainda esse interesse das 2 universidades, que eu acredito que se partir o convite das 2 universidades para trazer o setor privado para aqui, lógico, das 100 que forem convidadas, eu acredito que 50 venham, irão participar, pelo menos para escutar alguma coisa, né? Então, o que é que a gente tem que fazer? Olha que eu estou botando a gente, que até eu e o Nélio aqui, né? Então, o que é que tem que ser feito para a gente trazer o setor privado o quanto mais rápido possível para abrir esse leque de opção para o profissional arquivista, professor Eliette? Me desculpe. Me desculpe fazer essa pergunta, porque eu sempre tive vontade de fazer essa pergunta para alguém, e esse alguém teria que ser alguém... Eu vou dizer minha opinião, pelo que eu vivencio. Fique tranquila e sossegada. De uma forma correta ou não, mas assim, a forma que eu enxergo as coisas pelo contexto que eu vivo. A senhora tem essa experiência, né, para isso? Justamente. Eu posso te dizer o seguinte, que alguns pontos que a gente não pode deixar de considerar. Primeiro, estamos pensando hoje na atualidade. Primeiro, a questão da pandemia. Isso paralisou tudo. Inclusive, o antigo governo que paralisou até o concurso público. Então, isso aí é um fato, né? Não tem muito o que questionar sobre isso. Eu acredito que não há, né, pelo menos que eu entenda, da universidade, uma predisposição para querer só o público. Não é isso. É porque se a gente tem uma garantia da valorização do setor público, consequentemente é um efeito dominó. À medida que se valoriza, não, mas todo o Ministério Público tem um arquivista, toda a universidade tem um arquivista, todo órgão público deve ter para essa função um arquivista. Então, isso é um argumento, inclusive, para o efeito dominó que a gente fala, né? As instituições privadas começam a olhar sobre isso. É como se a gente pensasse na sustentabilidade. Vamos falar sobre sustentabilidade e vamos pensar nisso apenas, o setor público não faz nada, o setor privado vai tomar medidas? Não. Só vai tomar medidas se o setor público tomar a frente para que possa trazer a população, a sociedade para refletir sobre isso. Então, nesse sentido, eu não acho que seja uma predisposição para o público, mas uma necessidade de ter que se garantir no público. A gente tem que se garantir no público. Entretanto, para acalmar, né, sua angústia, que é uma angústia real e eu acho que é séria, nós recebemos muitos convites
de instituições privadas para fazer convênios de estágio. E aí, muitas delas marcam comigo a minha vida viver em reunião, para que a gente faça, só que muitas vezes, como é que elas querem? Elas querem que esse convênio seja muitas vezes só muleta, me desculpem a expressão, Eu sei como é. do profissional que eles deveriam contratar. Colocar, não, mas olha, então se você quer fazer um trabalho, a gente manda uma equipe, você quer fazer um plano de classificação, uma tabela de temporalidade, a gente pode ajudar a empresa privada. Mas o ideal, se você quer, contrata um arquivista e faça um estágio não obrigatório. Tá certo, professora, adorei, vamos conversar depois e depois não voltam. Porque o interesse era ter a mão de obra barata. Eu vou condenar essas empresas? Não. Porque a pessoa que está à frente, que é o gestor, é a pessoa que responde. Então, muitas vezes, quem está ali no trabalho, querendo fazer a coisa acontecer, está tentando fazer uma parceria com as universidades públicas. Mas quando chega lá em cima, então não tem esse apoio. Não há como a gente garantir o mercado de trabalho privado sem ter uma parceria com o gestor que deve ter essa intenção que a coisa flua. Um exemplo disso muito claro para mim é o PROCON da Paraíba. Voltou para o público, mas como exemplo eu acho que vale a pena. O PROCON da Paraíba tinha, só para você entender que a gente vem lutando por esses espaços. Ele só tinha um estágio não obrigatório, só para o FPB. E aí, os alunos fizeram uma reclamação na associação, que porque a associação entrou em contato comigo. No momento que a associação entrou em contato, na época, estávamos na coordenação Sanderson e eu. Nós fomos até o PROCON. E agora, por quê? Se o PROCON é do Estado, vai dar prioridade aos alunos da Federal. Então, nós conseguimos firmar, né, com o PROCON uma parceria do estágio não obrigatório para a estadual e o estágio obrigatório também. Lá eles atendem as duas versões. Mas isso, a gente teve que convencer o gestor da área, que consequentemente foi lutar juntamente com a direção do PROCON. E aí, numa de nossas reuniões, houve esse entendimento dessa necessidade, dessa questão de se fazer as coisas, entende? Sim. Então, eu acho que nesse caso, nós tivemos uma melhoria grande, né? Agora, falta muito chão ainda, Marcos. Não se iluda, continue com sua angústia. E uma das ações que eu acho que poderia ser feita é o convite mesmo. Vamos fazer uma palestra para só as instituições privadas, para que elas percebam a necessidade. Isso a gente não vai conseguir de imediato, mas eu acho que é preciso sempre plantar a semente. Eu acho que esse é o caminho. Essa pergunta, professor Ivéria, porque em 2020, antes da pandemia, era um projeto para 2020. Eu nem sonhava que vinha a pandemia, entendeu? Então ia ser o maior evento de gestão do setor privado do Brasil, aqui na Paraíba, que eu estava trazendo. Inclusive eu conversei com o professor José Marrom falando sobre isso, entendeu? Mas eu interrompi por questões, né? Umas questões, né? Então, assim, esse projeto, ele está guardado ainda. A pessoa me perguntou novamente se eu ia tocar o projeto para frente, eu ainda estou pensando ainda, entendeu? Então, assim, aí tive o apoio do SEBRAE nesse sentido, né? Do Tribunal Federal de Justiça, tive o apoio. Então, assim,
eu falei em relação a isso, porque falta esse interesse de pessoas da área, né, para tomar essa decisão e essa iniciativa. Eu vou fazer e bora fazer, mesmo que, porque tudo tem que ter um começo, né? Então, para lidar com o setor privado é muito complicado, é muito difícil, mas quem tem preparo, senta na mesa para conversar e a gente acaba convencendo, né? Vamos pensar numa ação conjunta, também, para que se possa fazer essa conscientização, esta mobilização, porque é um trabalho de formiguinha, de mobilizar. Agora, não pense que isso é um problema, Marisson. Talvez você tenha uma preocupação com o privado, mas alguns dos órgãos públicos que eu já visitei para falar das questões do arquivista, vocês têm um curso de arquivologia na Paraíba? Quer dizer, nem sabe que a gente tem curso de arquivologia na Paraíba, são 2, da estadual e da federal. Então, assim, para você ter uma noção, que é um trabalho realmente, a gente já tinha na reunião até com o CA, né, conversado, a gente precisa divulgar o curso. Quanto mais a gente vai divulgando, eu acho que as pessoas vão deixar de achar que a arquivologia é a arqueologia e assim por diante, né, que confundem mesmo. Ok. José Cícero, do 8º período, não é isso, José Cícero? Poderia se apresentar, Cícero, para o Core e o pessoal que nos assiste e falar um pouco do curso de arquivologia, né, o teu interesse pelo curso de arquivologia, o que é que você está achando em tuas perspectivas para o futuro em relação ao profissional como arquivista? Bom dia, meu nome é José Cícero, eu estou no 8º período de arquivologia e a minha perspectiva para o curso de arquivologia é avançar para ciência da informação e desenvolver algum projeto em relação com infraestrutura de arquivo. Interessante. Infraestrutura é tecnologia, então? Mais para uma análise de ambiente de arquivo interno. Porque não tem muita coisa a falar sobre isso. A pessoa não tem uma ambiência do arquivo, nem como conduzir esse. Tem como um negócio sobre preservação, mas não sobre um estudo sobre. Como é o nome daquele negócio? Espaço. Noção espacial do trabalho que a gente está conduzindo, o fluxo que está tendo, sobre mobiliário, sobre o esquema de geometria do ambiente interno do arquivo. Aí pode ser visto como uma prévia que ele pode fazer uma reforma, uma construção, dando dados sobre a metria da condição do arquivo e também fazendo um diagnóstico sobre esse arquivo. Por que esse interesse seu? Eu trabalho na área da construção civil e já estudei um pouco também sobre essa questão da infraestrutura do arquivo e é por isso que eu tomei atenção para você justamente por isso. Não é que você viu, assim, tem interesse nessa área? Porque aqui no laboratório integrado fica muito, a gente divide com outras disciplinas, porque o laboratório integrado também fica com a parte da informática. Aí o arquivo deslizante ele ajuda na utilização dos espaços. Mas só que ainda fica incômodo, batendo alguma coisa, travando. E também tem como é que vai tratar esse arquivo, né? Também sobre a postura, a ergonomia, porque aqui também tem outro laboratório de um projeto falando sobre fazer um escaneamento, a fotogrametria do ambiente, ou fazer uma disseminação das práticas arquivísticas, dando como se fosse uma prévia para alguns alunos do primeiro período usufruir esse tipo de mecanismo. É como se fosse aquela visita guiada. A pessoa vai ter como é que é um arquivo deslizante, como é que fica o arranjo físico da organização das caixas de arquivo.
Bem, com relação à minha trajetória aqui na universidade, eu comecei em 2007, o curso foi aberto em 2006, no meio do ano de 2006, e eu entrei em 2007. Em agosto de 2007, houve um concurso muito grande para vários professores e eu tive a oportunidade de ficar na UEPB no curso de arqueologia. De lá para cá, minha trajetória foi muito intensa, já ministrei várias disciplinas, tanto oficina de texto, que era da matriz curricular antiga, agora prática de leitura e produção de texto, prática de leitura e produção de texto acadêmico, metodologia científica. Atualmente, a minha dedicação é para o estágio. Eu estou nesse momento como coordenadora do estágio da UEPB e também atuo em algumas pós-graduações. A pós-graduação do PPGE, na qual eu desenvolvo pesquisa com os alunos de mestrado e doutorado, no programa de formação de professores da UEPB, que também desenvolvo pesquisa a respeito de formação, e tive a honra de encaminhar, em nome do curso de arqueologia, a PCM, que é a nossa proposta do mestrado, que, se aprovado, será numa associação com a Universidade Federal da Paraíba. Estamos aí, praticamente, eu acho que daqui a uns 15 dias, um mês, deva sair o resultado da avaliação. Esperamos muito, porque lutamos muito para ter esse mestrado aqui na universidade. Então, minha trajetória hoje, com relação a essa trajetória, eu não posso deixar de falar de que estamos este ano fazendo 16 anos do Projeto César. É uma trajetória grande. Eu dizia a Henrique outro dia, quando ele falava dos anos do Farpas, eu dizia, para o projeto se manter 6 anos, é um grande projeto. E para o projeto se manter 16 anos, precisa de uma equipe muito grande, que é envolvida, tanto de alunos, professores, é uma rede de saberes, por isso nós, seminários de saberes arquivísticos, que é justamente o César. E nessa trajetória nós fomos criando parceiros, trazendo parceiros internacionais, nacionais, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, o Instituto Politécnico do Porto, a FURG, a Unirio, a UF, a UFMG, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Amazonas, do Pará. Então, assim, são tantos parceiros que nesse momento eu nem consigo falar de todos. Mas é uma trajetória que envolve o gostar, acima de tudo, fazer o que a gente ama, eu acho que é importante. O gostar pela arqueologia, mas também o fazer pela arqueologia. E na minha missão, enquanto coordenadora do curso, eu venho lutando para melhorias com relação à infraestrutura do curso. Ampliação dos laboratórios, o laboratório de informática que vocês conheceram. Aquele laboratório no próximo semestre não vai mais existir ali, ele vai ter 50 metros quadrados, é um laboratório bem maior, com uma infraestrutura melhor. Também outros laboratórios, o ateliê do César, a sala de roda de conversas de Farpas, uma sala interativa que nós ainda estamos concluindo um projeto de execução para dar um nome a ela. Tivemos uma preocupação também de ver uma sala para o CA, que o CA estava sem sala, agora ele já tem um cantinho dele, já mobiliamos, o que foi possível.
E tem sido essa luta, a infraestrutura voltada para essa trajetória. Portanto, à medida que a gente for falando, as perguntas forem surgindo, eu vou acrescentando. Bruna Leal. Bruna, tu és do CA, né? Qual é o teu cargo no CA? No CA, assim, a gente oficializou ele faz pouco tempo, mas eu faço mais parte da comunicação, que é divulgar, tipo, todo mundo se ajuda, na verdade, tipo, a gente tiver alunos com pendências, reclamações ou sugestões, a gente sempre está à disposição. Você acha que o CA está fazendo o papel, está desempenhando bem, por enquanto, o papel, Sim, como sim. representando os estudantes? Sim. Certo. Acho importante porque o curso de arqueologia, quanto mais emancipado, melhor. Porque tem muita gente que não conhece o curso de arqueologia. Tem muitos alunos que entram no curso de arqueologia sem saber exatamente o que é arqueologia. Eles não sabem, como é que eu posso dizer, eles não se sentem tão à vontade assim. Eu acho que o CA é uma ponte para eles terem acesso às informações e tudo certo. Você sabe, vocês, né? No caso, não só para ela, mas o papel de uma instituição estudantil dentro de uma universidade ou dentro de um colégio, de uma escola, é muito importante, né? Para reivindicar justamente essa questão dos direitos do estudante, né? E sempre trabalhar em conjunto, possível, com a universidade, também para ter esse apoio da universidade, entendeu? Ana Carolina Pegado, terceiro período. Isso. Fala um pouco, Ana Carolina, da tua vinda para a universidade, para o curso de arqueologia. Então, vamos lá. Eu já tinha meu questão de arquivista, quando meu pai era jornalista, então criança eu gostava de organizar, de classificar os jornais por data, por título. Então eu já fui meio que já era designada assim, sabe? Seu pai é jornalista. Isso. Pode dizer o nome dele? Isso. É José Duarte Lima. José Duarte Lima. Sim. Teu pai deve conhecer. Tá, tudo bem. Aí, então, ele não se incomodava porque ele sabia que eu estava gostando, que isso poderia desempenhar um papel em mim. E também eu gostava de organizar gibis. Criança, meu pai me estimulava muito com gibis, turma da Mônica. Então eu também organizava, empilhava por data, também por espécie. Se era um especial em mangá, eu separava também. Então já era uma coisa já que eu já vinha me identificando já, e eu fui pesquisando mais a fundo. Maravilha. Aí Gibi, na sua opinião, é literatura? com certeza. Você sabe da polêmica que está girando em torno da questão do gibi como literatura? Não. Da indicação do nosso querido, me ajuda aí, pelo amor de Deus, esqueci o nome dele agora, da turma da Mônica, Maurício de Souza. Maurício de Souza. Sim, Ele foi indicado para a Academia Brasileira de Letras e sofreu duras críticas, porque alguns literatos já não vê o gibi como literatura, e isso causou uma polêmica que está causando ainda, inclusive assistir algumas. Eu não tá, sabe? Pois é, então eu não vou dizer a minha opinião, porque também eu sou escritor, sou poeta, e então eu vou ficar na minha, né? Tem cada um, né? Eu também não tenho essa Não, mas autoridade se para. você quiser falar, pode falar, não tem problema não. Não, é em relação ao gibi, né? Só para saber a tua opinião, já que você é filho de jornalista e estava organizando a questão do gibi, né? E você lê, né? Por um acaso, eu acho que lê. Né? Então, aí eu gostava de classificar o meu gibi que eu lia infantil, eu colocava eles por data, aí tinha sempre a numeração dele, porque todo mês ficava lançando. Aí 1, 2, 3 e ia organizando, até hoje tá lá certinho. Então eu já tinha essa veia. Já era um arquivista nada, né? Então, aí eu fui pesquisando, eu digo, meu Deus, o que é isso? Como que se dá isso? Porque eu não sabia desse não. Aí eu vi lá arquivologia, eu digo, tá certo, é isso. Ainda bem que você foi logo na letra A, porque se fosse na B você ia fazer biblioteconomia. Interessante. Então, assim, só para concluir, né? E a tua perspectiva, assim, para o futuro, como arquivista, profissional arquivista? Como a arquivologia é bastante abrangente, né, tanto no setor público, setor privado, escola, empresa, eu acho que ele é essencial, porque ele é o coração de tudo. Sem ter um arquivista não tem
igual tem uma amiga minha que é advogada, ela fala que no escritório não tem mais arquivo físico, é tudo digital. Aí, graças a Deus, a nossa grade já está incluída nisso, essa questão do direito eletrônico, documento digital. Então a coisa já está se adaptando, porque eles vêm percebendo esse novo olhar, né? E é isso. Ok, tá certo, Ana Carolina. Outra Ana Carolina, só que França, né? Me diga uma coisa, Ana Carolina França. Quinto período, não é isso? E como foi essa tua vinda aqui para o curso de arqueologia? E principalmente aqui para a UEPB, né? Graças a Deus, a UEPB, eu tenho orgulho de ter estudado aqui. E aí? A minha escolha, como a gente estava falando naquele momento, é o curso que eu escolhi. Eu sempre gostei de história, sempre me chamou muita atenção, principalmente a história do Brasil. É uma coisa que ainda me chama atenção aqui, que eu estou pensando em colocar no meu TCC. Eu já tentei assim ir para outro caminho, mas eu estou muito por esse caminho aí. E eu até então queria fazer psicologia, da última vez que eu tinha escolhido, mas aí as coisas começaram a me encaminhar para a arqueologia. Hoje, quanto mais o tempo foi passando, eu fui gostando mais, criando um sentimento maior pelo curso. E realmente eu fico muito chocada quando eu vejo que as pessoas não conhecem. É uma coisa que realmente eu fico, gente, como assim? Porque eu tento explicar de algumas maneiras, algumas pessoas que me perguntam o que é arqueologia, né? Essa gestão de documento que abrange tantas áreas, como já foi falado, e é muito rica. A arqueologia é rica, ela tem um pouco de todas as áreas, você consegue encontrar cada detalhe diferente de outras áreas também. E até agora eu estou mais focada na questão de história da Paraíba, história do Brasil, porque sempre me chamou a atenção desde a escola. E até agora eu não mudei de ideia, então vamos ver o que vai acontecer daí pra frente, mas eu tenho muito essa visão. Certo. Só para concluir, o meio digital para você, o que significa? Meio digital para O mim. meio digital. Meio digital para mim é que o mundo ele vive se atualizando, então é óbvio que o documento, o arquivo também ia começar a ser digitalizado. Ana Carolina. Então, eu acho que ele é fundamental, a gente tem que se adaptar a isso, não tem para onde correr, né? De todas as formas você vai encontrar alguma coisa. E eu acho que o curso ele está preparando o arquivista adaptado para o meio de trabalho, nessa esfera digital. Meio digital, Ana Carolina. Eu acho que é nesse caminho aí. A gente está avançando cada ano mais e mais, e os documentos estão passando a ser totalmente digitalizados, até para o meio de preservação da história também. Tem muitos documentos que estão precisando, até com urgência, né, serem digitalizados, porque já estão se deteriorando. E é uma importância muito grande o meio digital hoje em dia, e cresça cada vez mais, que a gente possa conseguir de toda forma guardar a nossa história, guardar os nossos documentos, preservar, para que cada vez mais no futuro possa conhecer aquilo que já foi passado, né? Aquilo que fez com que nossa história se tornasse o que é hoje, o nosso mundo se tornasse o que é hoje. Inclusive, aqui na UEPB, eu participava desse projeto, que é o projeto da Santa Casa da Misericórdia. Esse projeto ele consiste em digitalizar os documentos da Santa Casa da Misericórdia, porque tem muitos documentos se deteriorando já. E a proposta do projeto é digitalizar para catalogar, fazer um site para as pessoas lerem. Porque assim, tem a capela lá, e tem o setor de arquivo, e não é aberto para o público. Então, a ideia é digitalizar para manter as informações, é claro, e para o público ter acesso a essas informações. Sim, só complementando aqui, muita gente fala até que o curso vai se acabar, vai morrer, por conta disso não vai, porque está se modernizando, está se adaptando, então é impossível, né? Só está mudando, na verdade, mas está lá as informações, acho que está tudo certinho.
eu fiz parte do PIBIC e durante a pesquisa a gente foi muito vendo um pouco do fato de ser tantas coisas agregadas e o crescimento de lá para cá. E hoje a gente mexeu muito no repositório. Se fosse anos atrás, a gente estava o quê? Na biblioteca, né? O tempo todo na biblioteca, correndo atrás, procurando entrar e ajudar. Hoje a gente tem um repositório que tem todos os trabalhos, todos os TCCs lá, que facilita a vida da gente. E cada dia mais as coisas vão crescendo no meio digital, né? E ajuda muito a gente que está pesquisando, a gente pode pesquisar pelo computador mesmo, sem precisar sair, né, o tempo todo da instituição. Isso está ficando cada vez melhor. Muito bom. Rapaz, eu passava o dia todo aqui conversando com vocês. Se tivesse mais gente aqui, isso é uma maravilha. Outro dia, né? Outros alunos. Olha, o nosso papel, quando houve a proposta para fazer o PORI, algum projeto para se trabalhar na área da arqueologia, né, como arquivista ou coisa parecida. Então, em 3 dias eu consegui montar o projeto, né? Apresentei para o Nélio, eu digo, vamos trabalhar com isso aqui. E então, graças a Deus, hoje já faz 2016, né? 16 para cá. Desde 2016, né, vem começando devagarzinho. Então, esse projeto, ele não é especificamente, ele é voltado para a arqueologia, para o profissional arquivista, mas qual foi a minha ideia, o meu pensamento? É trazer a área da arte e da cultura que trabalha com informação, justamente para, por aí, levar a informação do que é um profissional arquivista. Porque tanto a parte da arte como da cultura trabalha com informação. Então são 4 vertentes, daí arquivo cultural ou arquivo, quando for especificamente no caso que é a universidade, eu tiro cultural e deixo só o arquivo. Então é arquivo, suas vertentes e seus protagonistas. As vertentes, no caso é a universidade, pode ser uma empresa privada, da área que tem um arquivista, ou eles trabalham com a gestão, a coisa correta, direito. E os protagonistas são vocês, a professora Eliette, a professora, vocês são alunos, né? Então, assim, até agora, graças a Deus, o pessoal tem abraçado, né? E por ser arquivista, tanto eu como o Nélio, muitos deles ficam impressionados com o trabalho que a gente faz. Eu converso com muita gente do Brasil inteiro, não é só a Paraíba. A Paraíba eu estou começando agora, por causa da pandemia, né? Então, na Paraíba eu estou começando agora. E fiz questão de começar. A professora Eliette teve sorte, foi sorteada, né, por estar na frente da coordenação, por ser professora também, e está aqui ainda, graças a Deus. E quando eu fiz o convite, ela aceitou e, né, para mim foi uma satisfação, porque eu não cheguei a ser, aliás, eu fui aluno, não, eu acho que eu não paguei cadeira. Eu acho que só uma disciplina. Foi uma disciplina, não foi? Ela foi como se foi, porque... Eu acho que foi o segundo período. Eu paguei com a professora Francinete. O último. Com a professora Francinete eu fiz questão de pagar 2 cadeiras, né? A professora Francinete a senhora conhece, né? Sim, ela está de volta aqui ao caso. Está de volta, né? Eu soube ali na coordenação. E eu ia fazer, eu tive medo de fazer uma surpresa para a senhora, também não sei nem se ela ia aceitar, porque eu ia convidar ela para participar também, mas aí eu digo, eu vou evitar essa situação, deixei para lá. Não, seria um prazer, a gente convive com todos os professores, como eu botei lá no grupo, quem quer vir, né? Pronto, então olha. E também deixar claro, né, os alunos, como você viu aqui, eu convidei ele uma hora. Foi ótimo. E a ideia é essa mesmo, que eles falem do curso naturalmente, espontâneo, que eles gostam, que eles não gostam, com essa vivência, não seja aquela coisa arrumada, né? Então, por isso que eu pedi uma hora mesmo e agradeço a vocês terem vindo. Então, assim, o que é que acontece? Então, a gente está trabalhando com as vertentes da arte e da cultura, o pessoal do cordel, escritores, poetas, artistas visuais, que são os artistas plásticos, né, que muitos gente não querem mais ser chamado de artista plástico, artista visual, música,
Entendeu? Então são essas vertentes que a gente vem trabalhando e fazendo esse documentário. Graças a Deus está indo bem, a gente está divulgando o curso de arquivologia, está divulgando o profissional arquivista. Isso é que importa. Também está divulgando os artistas, né? Que fica desconhecido. E divulgando E também eles pessoas ficam que não muito- são conhecidas. são Que a muito gente não gratos a entrevista só gente famosa, entrevista também. A gente já está com uma quantidade boa de material ainda que é para ser editado e para ser. Né? Então isso vai durar um pouco mais. Teve um artista plástico que a gente entrevistou, o nome dele é Fred Sveis, e muita gente não conhece ele aqui da Paraíba, mas ele é conhecido até fora do Brasil. Então esse trabalho é possível também para ele ser divulgado aqui dentro da Paraíba e do Brasil. Né? Muita gente não E o tem conhecimento. interessante nisso, que eu percebo da fala de vocês, que eu acho que é uma característica do curso de arquivologia. Talvez ninguém nunca disse isso, viu, Marcos? Não vou dizer isso agora. Eu acho que a arquivologia é pensar as pessoas, as vidas, e não existe nenhuma vida banal. As vidas não são banais. Então, por isso que pode ser a pessoa mais ilustre, ou pode ser aquele servidor, que nunca ninguém nem olhou para ele, mas o documento dele, a vida dele está ali guardada, arquivada, ela tem a mesma significação. Então, fazer arquivologia é perceber que não há vidas banais. E aí vocês estão nessa vertente, valorando o que qualquer um. A senhora não sabe o tamanho da satisfação de estar aqui de prova, quem sou eu para. Então, assim, você escutar de pessoas como um jurista, por exemplo, que é escritor também, que a gente entrevistou, e assim que terminou a entrevista, a primeira coisa que a gente escutou dele, qual foi, né? Diga aí. Ele disse que assim, ele ficou muito satisfeito de a gente ter chamado ele para fazer entrevista. E ele já tinha feito entrevista com outros canais, mas No ninguém Brasil tinha, inteiro. no Brasil inteiro, mas ninguém tinha feito entrevista como a gente fez. Deixa eu descontar Foi a melhor entrevista que ele já tinha dado na vida dele. E aí a fala dele foi um bate-papo formal, não foi? Deixou ele à vontade. À vontade. Então, assim, isso aí é só um exemplo que eu estou dando, né? Nesse sentido, entendeu? E aí eu entro no metaquestão, tem aqui um questionário formado já, que eu entro dentro do metaquestão dos arquivos, como é que eles organizam o acervo. E olha, é assim um negócio extraordinário, impressionante. Ele não tem, eu vou colocar aqui, é bom vocês ficarem sabendo, arquivos pessoais. É uma mina de ouro. É uma mina de ouro. Arquivos pessoais. Daí o meu interesse pela professora Ana Maria Camargo, pela Biloto, Marilene Leite Paz, que foram. Eu tinha livro, li muito. Eu li, o de Marilene li, eu acho que umas 5 vezes, o de Biloto acho que eu li umas 10. O Schallenberg já li não sei quantas vezes. Então, assim, arquivos pessoais. De 10 pessoas, a gente tem 60 vídeos ou mais. Eu acho que 1 ou 2 organizam, se preocupam em organizar o acervo deles. Professora Eliette, Bruna Leal, Ana Carolina Pegado, Ana Carolina França, ao José Cícero, né, que teve que sair devido à aula, e a professora Bárbara Diniz. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, a participação de vocês, foi maravilhosa a entrevista, né? E, por gentileza, professora Eliette, uma mensagem aí para o público que nos assiste do Glória Arquivista. Olha, primeiro eu quero agradecer novamente, né? Comecei agradecendo e termino agradecer aos alunos que aceitaram o convite de estar aqui de improviso, porque a ideia era essa mesmo. Vamos falar do curso, né? Sem ter nada preparado para isso, mas o que está na alma, que eu acho que vale muito mais. E dizer ao Corém, né, arquivista, desejo muito sucesso a vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Divulgar a arquivologia é uma necessidade, como você disse muito bem. E nós que fazemos a arquivologia aqui na Paraíba, só temos a agradecer a essa oportunidade de estar aqui, né, mais um canal de divulgação
divulgar o trabalho da arquivologia, o trabalho do curso de arquivologia da UEPB, dos parceiros que estão aqui em torno, e não deixar de dizer, né, da importância, quem não conhece a arquivologia, que venha conhecer o curso, conheça o mercado de trabalho, as novas formas de trabalhar o arquivista, e mais ainda, saiba que vale a pena fazer arquivologia, seja no mercado público ou privado, ou do terceiro setor, né? Também tem a questão do terceiro setor, que você sinta-se convidado a vir a estudar na UEPB, né? Com certeza a gente também vai vender o nosso peixe aqui. Muito obrigada, um abraço a todos. Bruna Leal, manda uma mensagem. Não, eu quero agradecer por estar participando e é isso, eu não sei o que falar. Eu agradeço pela entrevista, pela confiança, né? Também em nome das minhas colegas, né? Porque a gente é um aprendizado ainda, somos aprendizes, pela confiança de estar aqui, né? Agradeço pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre o nosso ponto de vista, sobre o curso e sobre como chegamos até aqui, né? E é isso. Corem Arquivista agradece, um abraço a todos e muito obrigado a vocês por terem participado desse documentário. Tá? Tá.